bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gleiciane, sejam bem-vindos a esse canal. Estava com muita saudade, gente, de sentar assim, sabe? Ter aquela conversa com vocês. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, sobre a nossa querida pitose palpebral, que já se tornou da família, inerente a nós. Quem nunca fez uma comparação na vida, gente? Ou até mesmo está lutando todos os dias com esse processo de comparação. E hoje eu vou te ajudar com a minha experiência. O que eu faço para lutar com a comparação todos os dias? E eu peço que você não saia desse vídeo sem se inscrever, deixar um comentário, deixar um like. Me ajuda muito, principalmente com que eu não pare com esse trabalho e atinja mais pessoas. Vocês podem não acreditar. Tem pessoas que realmente estão até em depressão por causa da pitose palpebral. Claro, gente, que comparação não é só sobre pitose, é sobre tudo. Esse assunto vai abranger muitas coisas primordiais para sua vida. Antes de começar, gente, deixa eu falar com vocês. Pitose palpebral é uma condição do músculo, da pálpebra superior. Perde a força e simplesmente fica mais caidinho. Então eu tenho pitose palpebral e também tenho excesso de pele, tá vendo? A pálpebra fica quase sobre a menina dos olhos. A primeira coisa que eu vou falar com vocês sobre comparação é falar exatamente o que é a comparação, para você entender o que você faz quando se compara. Você sabia, gente, que a comparação nada mais, nada menos é que uma injustiça? Você já imaginou cometer injustiça com outras pessoas? Às vezes acontece sim. Imagina cometer injustiça com você mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Já começa por aí. Você não ama você mesmo como você vai amar o teu próximo. Se você comete uma injustiça com você mesma, você pode cometer injustiça com o seu próximo. Então, se comparar é ser injusto com você. Porque as pessoas, elas têm histórias diferentes, condições financeiras diferentes, genéticas diferentes, famílias diferentes, tantos fatores. E você está sendo tão injusto, tão cruel com você mesmo ao se comparar. Desculpa, mas toda hora passa uma moto. Agora que você sabe que você está sendo uma pessoa ruim com você mesmo, quero também trazer para vocês aqui a minha experiência, para você não achar que eu estou te julgando, porque eu também já passei por isso e por isso eu estou falando com vocês aqui. A minha experiência com relação à comparação não é só sobre a pitose palpebral. Eu já fiz muita comparação na minha vida com tudo. Sabe quando alguma coisa está dando errado para você e você começa a se comparar com a vida do outro? Então por isso que você precisa se libertar disso. Comparação não é algo bom. Então vamos lá, gente, desde muito pequena, sempre que eu ia ao médico, eu tinha uma frequência, tinha uma frequência no hospital, sabe? Porque eu sempre tinha intoxicação alimentar. Então sempre que o médico tinha oportunidade, ele olhava pra mim e dizia: nossa, que cirurgia tão simples. Mamãe, papai, faz a cirurgia dela. Eu lembro que na época a gente era R$600 uma cirurgia dessa. Enfim, mas meus pais nunca quiseram fazer, por condições financeiras, eu creio. Nunca parei pra conversar com eles sobre isso, vocês acreditam? Eu acho que também eles não iam conseguir deixar que uma criança fizesse uma cirurgia. Ainda mais naquela época, Sempre cresci sabendo que eu tinha um olho ali diferente, porque as pessoas faziam questão de me lembrar. Eu nem sabia que o nome era pitose palpebral. Fui entender o que era isso que eu tinha, gente, quando eu comecei a gravar vídeo. Sim, eu comecei a gravar vídeo com meu cabelo no olho. Eu sempre falo isso pra vocês aqui. Belíssima, gravava meu vídeo. Isso é um ato de comparação, porque eu comecei a me inferiorizar. Porque eu olhava na câmera e pensava: meu olho fica muito diferente de qualquer outro olho na face da terra. Isso é um ato de comparação. A gente não pode se resumir para uma pitose palpebral. Na verdade, eu fazia isso destacava ainda mais, porque as pessoas queriam saber. É muito mais libertador você mostrar quem você é, até porque as pessoas vão ver e vão querer questionar o que se está ali bem na cara, que eu tenho. Durante a minha infância e minha adolescência, eu sempre escutava muitas perguntas. Eu achava muito engraçado que algumas pessoas perguntavam se eu tinha acabado de acordar, sendo que já era 3 da tarde. Porque parece, gente, um olho preguiçoso, Parece que ele não quer acordar. Então as pessoas remetiam muito a isso, faziam muitas perguntas, tipo: seu olho tem queimadura. Zoação foi bem pouco, mas eu já fui zoada, assim, indiretamente, por pessoas que eu achava que gostavam de mim, tá, gente? Por isso que eu relevava. Achava que era uma zoação normal, mas não era, gente? Eu não vou entrar em detalhes aqui, quem sabe em outro vídeo. Até porque na minha cabeça, gente, eu tinha complexo com uma outra coisa que pra mim era muito pior. Eu tinha muito complexo com o meu corpo, eu era muito magra. Acabando que isso se tornou um problema maior em cima da minha pitose palpebral. Porém, gente, quando eu comecei a gravar vídeo, aí sim eu vi que isso era um problema. Eu comecei a ver que isso era um problema, que eu achava horrível ali nos vídeos. Meu olho ficava super torto. Acho que eu já contei essa história em outros vídeos, Como eu comecei realmente a evidenciar isso em mim, foi aí que eu descobri que se chamava pitose palpebral. Descobri também várias e várias pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Na minha cabeça, só eu tinha aquilo, tá, gente? Enfim, essa foi a minha experiência com a pitose palpebral. Então eu fiquei muito mal por muitas vezes, porque as pessoas perguntavam muito. Eu sei, gente, que muitas pessoas perguntavam por inocência mesmo, porque queriam saber, por curiosidade. Às vezes se tornava um pouco chato, porque eu mesmo
queria falar sobre o assunto e sempre tinha alguém para falar sobre o assunto. Gravar vídeo ao mesmo tempo evidenciou, fez com que eu enxergasse o problema, ao mesmo tempo também me ajudou. Poder falar abertamente sobre o assunto e não me sentir mal mais pelo fato das pessoas perguntarem, tá? Mas foi um longo processo, assim, a vida todinha, gente, um processo de comparação. Eu ficava mal também por não ter condições financeiras para pagar a cirurgia, eu não queria que ninguém pagasse a cirurgia para mim. Eu sempre pensei isso, sabe? Quando eu fizer a cirurgia, eu quero que seja o meu dinheiro, ou então pelo SUS. Só que o SUS eu só vim descobrir mais tarde e faz a cirurgia sim. Eu achava que era só uma cirurgia de estética e o SUS não fazia. Hoje eu sei que faz. Eu não ia em busca também de informação, então por isso que eu não me informava, né, gente? Penso em operar, sim. Eu sempre falo com vocês aqui, porque é uma questão de melhora. Inclusive, é um dos tópicos que eu vou falar com vocês aqui. Essa foi a minha história com relação à pitose. De fato, eu lidei muito com a comparação. Afinal, o que eu fiz para conseguir lutar contra ela todos os dias? Eu todos os dias, gente, porque não é assim não. Tá, eu parei de me comparar. Se a gente não se policiar, em alguns momentos da nossa vida, a gente sempre vai pegar e fazendo uma comparação. O que eu faço hoje em dia? Vamos lá, terceiro tópico: eliminar assuntos que deixam de ser inspiração e passam a influenciar decisões importantes na sua vida. Eu comecei a fazer isso com tudo. Você precisa ter uma lixeira. É claro que você não vai se isolar do mundo, você precisa ter uma lixeira. Você não vai se excluir do mundo, né, gente? Precisa ter o seu convívio, você vai trabalhar. Então você precisa levar uma lixeira com você, gente. Uma lixeira emocional. O que vai entrar na minha mente? O que eu vou continuar pensando a partir daquilo que a pessoa falou? Vamos supor, a pessoa falou pra mim, tem uma promoção rolando lá no cinema tal, da cidade tal. O que você vai fazer? Você vai ficar pensando nisso até chegar em casa. E você vai entrar na internet, você vai se influenciar por isso, porque é uma informação. Você quer também uma promoção. Mas digamos que essa pessoa falou outra coisa. Falou algo com relação à sua pitose. Você, ao invés de ficar pensando nisso até chegar em casa, você já vai excluir lá mesmo. Você já vai excluir, você já vai, claro, se posicionar e logo em seguida você vai excluir. Você escolhe continuar pensando naquilo ou não. Veio o pensamento? Negue esse pensamento. Por que eu digo eliminar assuntos que deixam de ser inspiração para ser uma influência, né, com relação às suas decisões? Porque você se inspirar é uma coisa, né, gente? Outra coisa é você deixar que aquela inspiração vire uma decisão na sua vida. Óbvio, né, gente, que influência a gente tem em todo lugar. A gente tem influência da nossa família, do nosso convívio, da nossa criação. Não tem como a gente não ser influenciado, mas você decide com o que você vai se influenciar. Depois de uma certa idade, você tem sim esse poder de dizer ou não o que vai te influenciar. Se aquela influência vai ter um poder de decisão na sua vida ou não. Se aquela pessoa diz, é uma decisão na minha vida, não. Eu vou pensar, não, isso aqui é pra mim? Não. Você vai eliminar. Não só sobre o convívio ali pessoalmente, mas também, gente, na internet. O que você assiste na internet? Muito cuidado mesmo, sério. É o outro tópico que tem a ver com esse. Se for pra você se inspirar, que seja com pessoas que têm algo em comum com você, com a sua realidade, com a sua essência. Isso é algo que eu pratico, tá, gente? Que funciona muito. Então, nas redes sociais, passei a seguir pessoas que têm mais a ver comigo, que têm mais a ver com o meu corpo. E às vezes pode até ter um corpo diferente do meu, não tem problema. Desde que essa pessoa, ela tenha uma consciência do que ela está influenciando na vida da pessoa. Eu preciso encarar a minha realidade. Para encarar a minha realidade, eu não posso viver num mundo de ilusão. Eu não posso viver no mundo de outra pessoa, tá? Então comece a ver o que tem a ver com você. Não é você ser contra a pessoa, tá, gente? Mas o que tem a ver com você? O que vai te ajudar nesse processo? Outro tópico muito importante, gente, para dar continuidade a esse, é você olhar para si mesma. Buscar melhoras baseadas em você. Ou seja, no que eu fui ontem. Começar a comparar você. Você vai olhar para sua pitose e vai pensar, o que eu posso fazer para melhorar ela? Truques de maquiagem, uma cirurgia. Eu digo melhorar, sim, cirurgia, porque cirurgia não resolve 100%. O próprio cirurgião falou para mim, gente, quando eu fui ver o preço da cirurgia, ele mesmo falou para mim que os olhos não iam igualar completamente, mas que ia haver, sim, uma melhora. O truque de maquiagem melhora, cirurgia melhora, sim. Mas resolver totalmente não garante, né? O olho ainda fica um pouco diferente do outro. Por isso, gente, que é importante você caminhar para uma cirurgia já com o seu pensamento mudado. Não questão de falta de fé. Ah, você está dizendo que realmente, gente, é a verdade. O olho ele não fica 100% igual. Até porque também ninguém tem um lado do rosto igual ao outro, né, gente? Ainda tem essa questão. Não adianta você querer ficar buscando a perfeição nisso. Cada um é muito peculiar, você tem a sua diferença e isso te faz único. Você olhar para si mesmo te ajuda em todos os aspectos. Você não vai ficar olhando para pessoas que você julga estar melhores que você, que tem uma beleza melhor que a sua, e também não vai ficar olhando para quem se julga inferior a você. E se você não sabe, como dizem, mas você fala isso, mas tem pessoas em situações piores que você. Eu sempre odiei, gente. A pessoa falava isso pra mim. Eu pensava assim, poxa, então eu vou ficar feliz porque tem pessoas que se sentem inferior a mim? Então, na verdade, todo mundo precisa desse processo de cura, assim como eu, que olho pra pessoa que eu julgo estar à frente, também preciso de cura. Você acha que essa pessoa que está à frente também não tá olhando para outro lado? Não dá pra se comparar, você tem que se olhar como um ato de amor.
Outro tópico muito importante, que inclusive eu já citei em dos tópicos aqui, negue os pensamentos de comparação sempre que eles vierem. Você tem que realmente criar uma regra até que isso vire hábito. Toda vez que vier um pensamento de comparação, você tira, sai da rede social, para de assistir aquilo ali, para de fazer aquilo dali, para de pensar, para de ouvir aquela pessoa. Você vai negar esse pensamento, isso não vai entrar no seu coração. Tentou te atingir, você negou. Agora, último tópico, mas não menos importante, inclusive talvez o mais importante. E com tudo isso, você não conseguiu. Eu já tentei tudo isso, não dá. Eu sempre tô me comparando, eu sempre me sinto inferior. A minha pitose é uma coisa horrível. E você sente essa dor, você precisa buscar ajuda. Não tenha vergonha disso. Se você não tem condição financeira para pagar um bom psicólogo, busque vídeos na internet, assim como esse, vídeos de psicólogos. Se com tudo isso que eu falei, buscar coisas para melhorar, olhar para si próprio, seguir pessoas que realmente têm a ver com você. Se tudo isso ainda não for o suficiente, eu aconselho você a buscar ajuda, porque vai começar a entrar na sua mente e você vai começar a entender o que eu falei desde o início, que comparação é um ato de injustiça com você mesmo, porque cada um tem a sua história, então ninguém tem o poder de te julgar, de dizer que você tem essa pitose porque você quer. Não é porque a gente quer. Sim, gente, é bem-vindo, porque querendo ou não, é um traço nosso, é um traço diferente, mas é nosso. Se trate com amor, sabe? É isso, gente, eu espero que, de certa forma, isso te influencie pro bem, te influencie a parar de se comparar. Não deixe de se inscrever nesse canal. Se você quiser conversar comigo, é só me chamar lá no Instagram, @GleicianeDiversificada. Estou aqui pra te ajudar no que precisar. Um grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.